Olá, aqui é Paulo César e eu quero continuar essa conversa que nós viemos tendo sobre pessoas manipuladoras, pessoas que, sabe, que brincam com os sentimentos, pessoas que, né, é até uma espécie de doença, né, que algumas pessoas têm, que elas sentem um prazer todo especial em manipular e mexer com os sentimentos dos outros. E eu gostaria de lhe dizer o que eu faria se eu tivesse o poder incondicional de simplesmente evitar que esse tipo de pessoas entrasse, cruzasse, tivesse qualquer acesso às minhas filhas. Eu acho que eu tenho um pouco de moral para falar sobre isso, porque eu tenho 5 filhas, né? Uma de quase 30, uma de quase 20. Eu tenho Bia, de 7, Clara, de 3 e Ana Letícia, que há poucos dias fez 8 meses. Então, eu, como pai de meninas, 5 meninas, né, eu acho que eu tenho um pouco de moral para falar sobre isso. Especialmente sendo, sabe, a pessoa ativa e protetor e, sabe, eu sou aquele. Então, eu acho que eu tenho um pouco de moral para falar sobre isso. Então, eu quero que você saiba exatamente o que eu faria se eu tivesse esse poder. Nada. Eu não faria isso. Eu não faria esse mal às minhas filhas, porque nós estamos aqui para crescer, para viver, para conviver, para aprender a lidar com os outros, sabe? Para aprender a respeitar o próximo e amar o próximo. E muita gente acha que amar é aquela coisa, ai, tratar o próximo como se ele fosse feito de porcelana, né, ou de cristal. Não é. Não é amar, é você respeitar o próximo, você enxergar na outra pessoa potencial e tratar a outra pessoa com respeito e dignidade e cobrar da pessoa que ela cresça, que ela, sabe, não faça determinadas coisas. Você precisa aprender a respeitar o limite do próximo e você precisa aprender a respeitar o seu limite, impor o seu limite, dizer não. Isso é amar. Quando você trata o outro como se ele fosse de porcelana, se ele fosse quebrar, e não vou dizer isso porque, Ave Maria, pode ser que machuque o sentimento dele, você não está respeitando a outra pessoa, você não está enxergando e nem deixando que a outra pessoa cresça e encare, sabe? E aprenda também a enxergar que existem limites. Então, eu não faria isso. Eu não faria. A vida é isso. A vida você tem que andar e cair, se levantar e o obstáculo é o caminho. Tem muitos problemas na vida e é justamente superando esses problemas que a gente cresce, que você descobre aquilo que você verdadeiramente é. Hale Dwoskin, discípulo de Lester Levinson, um grande professor meu, ele, ele diz que as crianças, elas não vêm para aprender, elas vêm para ensinar. E realmente, sabe, você aprende muito com as crianças. E eu quero lhe contar alguma história. Uma história de Bia, né? Bia tem 7 anos e nós tiramos ela de uma escola, né? Uma escola muito boa, uma escola cara, né? Uma das escolas mais caras da minha cidade, e uma escola muito conhecida, mas que era uma escola que eles têm uma pedagogia mais aberta, né? Mais lúdica. E ela saiu dessa escola e ela não sabia ler. Ela estava aprendendo a ler, mas ela não sabia ler. Nós tiramos ela dessa escola, ela é um ano adiantada e nós colocamos ela em outra escola. Nessa outra escola, todas as crianças já liam. E na hora que nós fomos matricular ela nessa outra escola, é sempre um problema, porque ela está, né, um ano adiantada e tem toda uma questão legal e blá blá blá, e, né? Então nós colocamos ela na turma dela, ela não teve que voltar um ano, e a escola disse, ó, todas as crianças leem, escrevem tudo, e Bia não lia. Ela não escrevia. Minha mulher olhou para mim e disse assim: o que é que a gente vai fazer? Ela não sabe ler. Eu disse: deixe, deixe.
nós vamos lidar com o problema à medida que ele for surgindo. E acontece que Bia começou a estudar e surgiram os deveres, e ela foi fazendo sem dificuldade, ela simplesmente foi se adaptando, e quando chegou no final das primeiras provas, ela tirou as notas altíssimas, né? A menor nota que ela tirou foi um 8,5 e as outras notas foram daí para cima, foram vários 10. E ela tinha que ler as provas, ela tinha que escrever nas provas. E, né, num período de 1 mês e meio a 3 meses, ela era uma das melhores alunas da sala, simplesmente porque nós não impusemos nenhuma limitação dela, nós simplesmente permitimos que ela entrasse e se ela tivesse alguma dificuldade, nós lidaríamos com essas dificuldades e essas dificuldades não surgiram. Ela se adaptou como, sabe, como se não tivesse nenhum problema. E aí ela passou 2 anos nessa escola e agora nós mudamos ela novamente para uma outra escola. E essa outra escola que ela entrou, ela é muito mais exigente, né? Muito mais exigente do que a anterior, né? Então ela saiu de uma escola que tinha uma muito boa, mas tinha uma exigência baixa, para uma escola, né, não tão boa, que tem uma exigência maior. Eu sei que é né, meio difícil de entender isso, mas enfim, né, pouca exigência, média exigência, e agora uma escola altamente exigente, uma escola que exige muito do aluno. Eu me assustei quando, no primeiro dia de aula, eu vi o quadro que a professora tinha colocado e eu disse, pronto, né? Agora o negócio vai pegar. E minha mulher novamente se preocupou e disse, aí, como é que ela vai se adaptar? Será que ela vai conseguir se adaptar? E ela está adaptadíssima, ela está tirando notas altíssimas, é uma das melhores alunas da sala. Eu estava conversando com a professora outro dia e a professora chegou para mim e disse, olha, ela chegou aqui muito fraca e eu achei que ela ia ser um problema, mas, sabe, antes de chegar nas primeiras provas, ela já era uma das melhores da turma, ela fez uma evolução assim incrível, porque ela fez essa evolução porque nós não criamos problemas, nós não antecipamos os problemas, nós não chegamos para ela e dissemos, olhe, você vai ter muita dificuldade, essa escola agora é bem mais exigente. Não, a gente simplesmente matriculou e deixou que a coisa acontecesse. Bia, ela é inteligentíssima, mas eu não acho, todas as minhas filhas são inteligentíssimas, mas eu não acho que ela tem nada de especial. Eu não acho que nenhuma filha minha tem nada de especial, a não ser para mim. Elas não são privilegiadas em nenhum sentido, né? Eu acho que elas têm a inteligência que toda criança tem. A diferença que eu acho que Bia tem, e Clara tem, e todas as minhas filhas têm, são pessoas que deixam ela se desenvolver, que acreditam que, sabe, é só você colocar ela no ambiente certo e a coisa surge. Mas acontece que Bia teve um outro problema, né? Além desses problemas que não foram problemas, acabaram não sendo problemas, ela teve um outro problema. Desde que ela entrou na primeira turma dela, ela sempre tinha uma nêmesis, né? Ela sempre tinha uma bully na sala dela. Desde da primeira sala de aula dela, ela sempre tinha uma bully. E essa bully, sabe, mexia com ela e machucava ela. E a gente ia conversar com a coordenação, com a professora, com tudo, para proteger ela, né? E depois ela mudou de turma e foi uma nova bully. Aí depois mudou de turma e foi um novo bully. Essa história eu contei em outro vídeo, né? Foi um garotinho que gostava de bater em todo mundo. Mas mesmo depois que resolveu esse problema com esse garotinho, depois ela arrumou uma nova amiguinha que era a bully dela. E isso foi me preocupando muito, né? Eu sempre muito preocupado, porque toda turma que ela ia, toda escola que ela ia, ela encontrava alguém novo que mexia com ela, que, sabe, era bullying mesmo, né? Ela era sempre a vítima, ela era sempre,
sempre tinha aquela pessoa que, sabe, tomava as coisas dela, tomava as oportunidades dela, tomava tudo, sabe, não, simplesmente não, ela não tinha paz. E agora, com essa nova escola, eu cansei desse problema, né? Eu cheguei para ela um dia e eu disse, olhe, eu estou sempre lhe protegendo, eu estou sempre conversando com a professora, eu estou sempre conversando com coordenação e, sabe, estou sempre em reuniões e eu estou sempre lhe protegendo. E eu cheguei para ela e disse, eu não vou lhe proteger mais. Você está indo para uma nova escola. E se você quiser, você vai encontrar nessa turma nova um bully, né? Se você procurar, você vai encontrar vários. Mas você encontra porque você quer. Então, eu não quero mais que você encontre bullies. Eu quero que você mudou de escola, vida nova, turma nova, amiguinhos novos, e eu quero que você deixe isso para trás. Acabou essa história de você ter alguém sempre lhe perturbando. Porque se você fizer isso, eu estiver sempre lhe protegendo, vai ter um momento que eu não vou lhe proteger, não vou ter como lhe proteger. E isso não significa nem que eu vou estar velho demais ou posso não estar mais aqui. Significa simplesmente que você vai ser uma adulta e você não pode ter seu pai indo lá no seu trabalho e conversando com seu chefe porque o coleguinha de trabalho ele está lhe perturbando, né? Então, vamos eliminar isso da sua vida. E eu tive apenas essa conversa com ela e tomei a atitude. Eu tomei a atitude de que eu não iria mais me envolver com esses problemas. Porque, como eu cheguei para ela, eu disse, olha, agora você tem colegas de sala, depois na faculdade você vai ter colegas de sala e depois você vai arrumar um emprego. E você vai ter colegas de trabalho, então você vai trabalhar por conta própria, e você vai ter clientes, e você vai lidar com pessoas, e vai sempre ter alguém, vai ser o seu concorrente, vai ser sempre alguém. E vamos acabar com isso. E acontece que ela, né, nessa nova escola, ela não tem bullies, ela não tem ninguém perturbando ela. E amanhã é a eleição do líder de sala. E ela está concorrendo a líder de sala. E tem fortes chances de ganhar. Talvez ela ganhe, talvez ela não ganhe. Mas o principal é que em 3 meses, né? 2, 3 meses, ela não tem mais bullying. Ela se dá bem com todo mundo. Ela não tem mais um nêmesis na sala de aula. Ela não é vítima de ninguém. Porque é isso que nós devemos fazer, sabe? Essas pessoas manipuladoras, elas vão sempre existir. E elas existem e não adianta. E elas podem estar na sua casa, elas podem estar no seu local de trabalho, elas podem estar na sua sala de aula, elas podem estar, sabe, na sua família, pode ser um vizinho. Acontece que você vai sempre estar arrodeado desse tipo de pessoa. Você vai estar sempre cercado de pessoas. Na vida tem cobras, tem escorpiões, tem carros, sabe? Tem perigos, tem armas de fogo, tem bandidos, tem todo tipo de perigo que a gente lida. E se você anda pela vida, sabe? Procurando perigo, você vai encontrar. É uma das coisas que eu não gosto na medicina, sabe? É porque você vai no médico, ele não está satisfeito em não encontrar um problema, ele tem que encontrar o problema. Ele diz, olha, sua saúde está perfeita, mas o quê? Se a minha saúde está perfeita, então, né, guarde esse seu mais para você, a não ser que a minha saúde não esteja perfeita. Então, esse é um dos grandes ensinamentos que Bia me dá, sabe? E é um ensinamento para mim. E eu estou aqui compartilhando ele com você. Viva a vida aberto ou aberta. Não aceite, sabe? Se tem pessoas assim na sua vida, tome uma decisão. E eu sei que parece estranho, sabe? Eu sei que isso que eu estou lhe dizendo é
pode parecer simples demais, mas eu lhe garanto que é a forma mais profunda de auto-hipnose. É a forma mais sutil, mais profunda e mais poderosa de auto-hipnose que existe. É você simplesmente parar, respirar, voltar o seu olhar para dentro e você ter uma conversa com o seu inconsciente. E você simplesmente dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais que esse tipo de pessoa seja um problema para mim. E na minha vida, sabe, você aprende, você vai aprendendo que você enxerga pessoas manipuladoras, você enxerga bullies, você enxerga todo tipo de gente, mas eu não tenho o poder nem a necessidade. E eu acho que essa é a palavra certa. Eu não tenho a necessidade de mudar essas pessoas contra a vontade delas. Eu não tenho nem o poder, nem a necessidade de mudar essas pessoas contra a vontade delas. Eu não tenho nem o poder, nem a necessidade de colocar minhas filhas numa redoma de vidro para que esse tipo de pessoa nunca chegue perto delas. Não. Esse tipo de pessoa são pessoas que, embora elas vistam essa capa de poder, de insensibilidade, são pessoas fracas. São pessoas que, assim como os nossos sentimentos negativos, se você assiste meus outros vídeos, sabe, eu digo, não resista, não reprima e não se identifique. Quando você está com um sentimento negativo, se você é como a força normal, sabe? Quando você está estudando física, você empurra a parede e a parede empurra de volta contra a sua mão, porque se ela não empurrasse, ela caía, né? Se você botar força contra a parede e ela não exercer essa força normal, ela simplesmente cai, ela desaba. Então, na hora que você empurra a parede está empurrando de volta. Isso é a força normal. E os nossos sentimentos negativos, eles se alimentam. Quando você resiste a eles, eles se alimentam, eles ganham força quando você resiste. Quando você reprime, eles se alimentam. Quando você se identifica, e se identificar é simplesmente você achar que aquele sentimento é você, né? Esse medo é você, essa raiva é você, essa angústia é você, essa fraqueza é você, né? Quando você se identifica, quando você reprime ou quando você resiste, você está alimentando esse sentimento. E essas pessoas negativas, elas são muito assim, né? Quando você luta contra elas, quando você olha para elas e você acredita que eles são um obstáculo, então eles ganham força com isso. É assim que essas pessoas ganham poder sobre sua vida. E muitas vezes você tem que, sabe, colocar essa pessoa no devido lugar. Sabe, você tem que, literalmente, sabe, às vezes você tem que falar grosso. Você tem que olhar para essa pessoa e falar sério, dizer: ei, né, você está invadindo o meu espaço, recue. E isso não é errado. Errado é quando você entra no jogo dessa pessoa. E eu lhe garanto uma coisa. Essas pessoas, quando você estabelece o seu limite, sabe, quando você se posiciona, você para de entrar no joguinho, você para de resistir, para de, sabe, se armar. Porque Byron Katie, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim: o primeiro ato de guerra é a defesa, né? Quando você já chega na defensiva, é isso que essa pessoa quer. E com o método Sedona, né? Se você assiste algum outro vídeo meu, e eu vou colocar aqui embaixo o link na descrição do vídeo.
mas você vira meio teflon, né? E o que acontece muitas vezes é que essas pessoas, elas não só deixam de serem um problema, mas elas, não é que elas se tornam aliadas, mas você começa a enxergar mais humanidade nelas. E elas começam a ser mais humanas com você. Porque são seres humanos. São seres humanos que, né, eu estou falando dos casos mais graves, são seres humanos que muitas vezes, né, nunca se depararam com alguém que não entrasse no jogo delas, que, sabe, simplesmente dissesse, ei, esse teatrinho, esse joguinho, a gente não vai jogar. Então, se você quiser lidar comigo, seja gente, e a gente, né? E essas pessoas, elas, mesmo que elas não mudem com as outras, mesmo que elas não mudem dentro de si, mas com você, elas vão ser mais humanas. Com você, elas não vão ser um problema. E através de você, elas vão ter a oportunidade, se elas quiserem, de ter um relacionamento diferente, né? Uma amizade, uma, né? Uma interação, um coleguismo, sabe, ter algo autêntico. E isso é uma chance que elas têm, se elas quiserem, de mudar. E eu vou dizer algo meio seco agora, não é problema seu, né? O seu trabalho é ser, né, sem querer ser piegas, mas o seu trabalho na vida é crescer e brilhar a sua luz. E você não tem o poder de transformar a vida de ninguém. Você tem o poder de, se aquela pessoa quiser, né, você pode ser uma luz na vida dela. Elas podem encontrar a luz dentro delas, através de você. Mas você não tem esse poder. Então, é muito, muito gratificante o que a gente aprende com as crianças, né? Essa coisa de Bia, de ela conseguir se adaptar de uma escola para outra, simplesmente porque eu não criei um problema para ela. E ela, né, não enxergou um problema e ela pôde desenvolver naturalmente. Essa coisa de ela ter sempre um bully e de repente ela deixar de ter, porque eu simplesmente, né, eu estou aqui, sou apoio, se ela precisar de ajuda, ela sabe que pode contar comigo, ela sabe que pode contar com a mãe dela, mas, sabe, eu deixei de ser a muleta. Então, ela simplesmente disse, bom, já que eu não tenho muleta, então eu vou andar sozinho. As pessoas têm esse poder. E isso é um grande ensinamento, porque assim como eu vejo minha filha fazendo isso, eu vejo os meus problemas e eu digo, eu também tenho isso, eu também tenho muito mais potencial e você tem esse potencial. Sabe, todas essas coisas que você acha que, mas vai ser difícil, não vai. O que vai ser difícil é você criar essa dificuldade. Porque eu sempre encontro esse tipo de pessoa na minha vida. Você vai sempre encontrar esse tipo de pessoa na sua vida. Eu vou repetir. Você vai sempre encontrar esse tipo de pessoa na sua vida. Agora, o que pode mudar é como essas pessoas vão interagir com você. E essas pessoas vão interagir diferente com você quando você começar a mudar a sua forma de interagir com elas. E para você mudar a sua forma de interagir com essas pessoas, você precisa mudar a sua forma de interagir com você. E eu sei que esse vídeo foi um pouco longo, mas, né, é um vídeo que eu estava querendo gravar há muito tempo. E meio que para finalizar essa coisa de pessoas manipuladoras, porque elas vão sempre existir, né? Elas existem. E uma pessoa ela está caminhando pela estrada e tem um buraco, e ela simplesmente olha o buraco e ela
passa por cima do buraco, ou passa do lado do buraco, ou dá a volta no buraco e continua o caminho. E nem pensa naquele buraco, né? Outra pessoa, ela chega e vê aquele buraco e ela cai dentro do buraco, ou ela acha que vai ser difícil atravessar o buraco. E como é que você vai querer encarar os buracos na sua vida? Porque os buracos vão sempre haver. Vai sempre ter buracos no caminho, vai sempre ter pedras no caminho. De vez em quando você vai se deparar com uma cobra no caminho, escorpião no caminho. E você pode simplesmente dar a volta, passar por cima, né? Dar um chute para tirar do caminho e seguir o seu caminho, como, né? Se aquilo nem existisse ali. Ou então, como muita gente faz, para, senta no caminho e não avança mais. Como é que você quer passar o resto da sua vida lidando com esses obstáculos, sejam pessoas ou sejam situações na sua vida, né? Eu sei que Bia está me ensinando muito. E eu espero que tenha ensinado a você também. Então é isso aí. Dê um like aqui embaixo se você não deu ainda, para que esse vídeo atinja mais pessoas, e até o próximo vídeo. E sim, mas aqui embaixo, na descrição, tem um link para o Clube do Terapeuta. Clique lá, né? Porque você vai ter mais informações do Clube do Terapeuta. São 4 cursos simultaneamente, né? Você entra nos 4 cursos, enfim, lá tem mais informação. Muito obrigado por me ouvir. Até o próximo vídeo.